Fala pessoal, tudo bem? Vamos para nosso segundo vídeo. Eu vou mostrar como, usando o Pitágoras, realizar o corte reto, a programação para corte reto, né, na parte de eletroerosão a fio, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um arquivo DXF que utilizei para fazer gerar o desenho 2D desse arquivo. Geralmente eu faço ele no arquivo SolidWorks ou AutoCAD e gero o DXF e realizo a importação no Pitágoras, tá? O procedimento que eu vou ensinar basicamente é realizado para toda a parte inicial da programação na parte de erosão, tá? A gente vai vir em arquivos, importar DXF, você vai buscar o arquivo lá na pasta que você salvou, o meu tá aqui, seleciona o arquivo, abrir. Leia as encontradas, ele vai dizer algumas linhas que foram encontradas, não se clica em OK. Aqui está o arquivo, foi feito a importação dele, tá? Ele está todo amarelo. Importou, você vem em construção, filtrar elementos, isso é padrão. Aqui, o que esse procedimento faz? E se tiver linhas sobrepostas, linhas pequenas até essa medida, ele apagará. Isso gera conflito quando vai gerar a usinagem. Quem seguir aí na parte de programação terá alguns probleminhas que será resolvido com isso aqui. Muitas vezes tem uma microlinha que ele não deixa ordenar, coisa do tipo, tá? Esse é o procedimento. Importou, ok. Operação concluída. Veja que aqui não apagamos nenhuma linha e clique em ok, tá? Feito isso, a gente agora vai... Ele está amarelinho, quer dizer que está tudo selecionado, certo? Para me tirar essa seleção, você vai apertar no teclado Shift F5. Veja que o arquivo ficou branco, certo? Ou seja, ele não está mais selecionado. Ou seja, passo 1, importou, passo 2, construção, filtrar elementos e dar o OK que ele apagará as linhas que tiver subscritas. Passo 3, a gente vai ordenar as trajetórias de usinagem, tá? Como é que a gente faz isso? Você pode vir por esses menuzinhos suspenso aqui, você vai, por exemplo, aqui eu tenho construção, dimensão, fresadura, erosão, você vai vir em construção, clique em construção, esses botõezinhos vermelhos são os que já estão ativos, você poderia utilizá-los. Nesse momento você vai vir em ordenar, clica em ordenar, ou você pode ir pelo teclado com a letra O. Quando clicou O, apareceu o mesmo botãozinho, clica sim. Cada cavidadezinha dessa aqui, cada figura dessa seria uma cavidade aqui, né? Dessa. Eu estou usando sempre o software para poder facilitar, certo? Então, eu ordenarei um por um, certo? Esse círculozinho que eu fiz, eu geralmente utilizo para representar a entrada onde meu fio vai entrar. Vocês entenderão um pouquinho mais à frente, certo? Vou clicar na linha. Eu tenho uma estratégia que eu uso, que é o seguinte, eu sempre procuro trabalhar com corte no sentido horário. Sentido horário. Então, para que ele fique horário, eu tenho que imaginar que meu fio entra aqui, ele seguirá até essa parte e fará esse percurso. Para que ele se mantenha assim, eu uso uma lógica que eu clico no início da linha mais próxima do final. Se eu pegar esse percurso, você concorda que aqui é o início mais próximo do final? Porque se eu estou trabalhando no horário, eu clico nessa pontinha aqui, ó. Se eu quisesse que ele cortasse anti-horário, eu clicaria aqui desse lado, tá? Então, clica aqui. Quando eu faço isso, ele fica vermelho. Isso quer dizer que a linha está selecionada. Então, eu farei isso para todas as figuras. Isso eu estou gerando, vou fazer uma usinagem para todas essas cavidades, tá? Ó, sim, para aumentar ou diminuir o zoom como eu estou fazendo, você pode utilizar o scroll do mouse, tá ok? Então, meu fio entra aqui, vem até essa parede e fará esse caminho aqui. Então, vou clicar nesse pontinho aqui, ó. Mesmo procedimento para baixo, ó. Ordenei, sim, ele vai entrar nesse ponto e fará esse percurso. Então, clicarei aqui, ó. Ele entrará nesse ponto, farei esse percurso, então eu clico aqui, certo?
Para me movimentar meu desenho como eu estou fazendo nesse momento, você segura o scroll do mouse, aperta ele e movimenta. Ele dá um pan, que é em CAD, em software CAD, tá ok? Eu vou vir aqui e vou mostrar a vocês a trajetória. Eu vou vir em info, info aqui, ó, menu info, clico com o botão esquerdo do mouse, trajetória. Ficou interrogaçãozinha. Quando eu clicar na minha figura, desculpa, info, trajetória, aqui. Opa, sentido, desculpa. Não é trajetória, tá? É sentido. Enganei. Info, sentido, clico na linha. Perceba que a minha setinha, ó, vou dar um zoom, tá vindo nesse sentido horário. Em todos que eu clicar, ele está mantendo o sentido horário. Perceba que todos estão no sentido horário. Se eu errar o meu sentido, eu posso mudá-lo como? Segura Shift com o botão esquerdo do mouse e clica na figura. Ele ficou amarela. Então, nesse botãozinho aqui, ó, inversão de sentido, eu cliquei e dizer operação concluída. Shift F5 para tirar a seleção, venho de novo em sentido, cliquei, ó, perceba que ele mudou, tá? Anti-horário, certo? Mas vamos deixar todo horário. Selecionei, Shift F5, Shift, botão esquerdo, inversão de sentido, ok, certo? Próximo passo, ordenei tudo, vou criar agora a minha operação de erosão, tá? Como é que eu faço isso? Vou selecionar a figura, segurando Shift, botão esquerdo do mouse e clico nela. Ela ficou amarela. Eu venho aqui, ó, um menuzinho, erosão aqui, no botão erosão. Quando eu clico em erosão, ele vai me abrir as opções que eu tenho de momento. Eu tenho operação paralela, desbaste e usinagem com inclinação. Mais à frente utilizaremos todos, tá? Passo seguinte, clico em operação paralela. Clico aqui nessa, deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida aqui nessa tela. Se eu quiser colocar o nome da usinagem, eu posso colocar cavidade 1, cavidade 2, eu nunca altero, tá? Aqui seria inserção e corte do fio. O que é isso? Por exemplo, onde meu fio vai entrar? Como eu criei aquela figura, eu clico na interrogaçãozinha, vou aproximar e vou clicar nesse furo. Perceba aqui embaixo, no canto inferior aqui, ó, que está ativa a função relativa. Isso você pode mudar apertando o F8, que é ponto médio, o F7 central, F6 é interseção, F5 final e F4 relativo. Como eu quero no centro desse furo, eu vou apertar F7, certo? Cliquei, essas coordenadas que você está vendo serão onde o fio entrará. Não se preocupem. O corte do fio não precisa selecionar. Plano superior e inferior. O que é isso? Eu poderia botar aqui a altura da peça. Isso é para uma representação gráfica. Por exemplo, essa minha peça ela tem 25 milímetros. Eu poderia colocar 25 e 0. Por que 25 e 0? O 0 seria inferior, estaria próximo ao bico inferior da sua máquina, certo? Mais à frente eu mostraria o que é o perfil aberto, otimizado, a entrada com raio em gotas, isso eu mostraria mais à frente para não ficar tão longo. Feito essa parametrização, eu clico em OK. Quando eu clico em OK, ele criou minha usinagem. Perceba que ele saiu uma linha de dentro do furo, certo? Passo seguinte, parada. O que é essa parada? Eu estou dando um ponto para que o operador retire ou acompanhe a queda do retraço. Como aqui é uma cavidade, for uma punção para quando ele se desprenda do seu bloco, certo? Eu posso fazer duas formas, escolher uma coordenada ou colocar um ponto de distância do final. Isso é 3 milímetros, por exemplo, eu uso 3 milímetros antes do final. Eu já deixo pré-definido. Quando eu der um OK, ele já mostrou. Daqui para esse pontinho aqui, ó, eu tenho 3 milímetros. Se eu botar com o mouse, eu iria escolher um ponto onde eu quero. Eu poderia escolher um ponto médio, um ponto central aqui embaixo. Eu escolheria um ponto relativo e clicaria em qualquer canto. Mas eu trabalho, pelo menos eu trabalho dessa forma, tá? Até aqui isso é padrão para qualquer usinagem. Escolhi o ponto zero. Agora eu venho para tecnologia. Quando
eu venho para a tecnologia, eu estou dizendo que eu vou usar corte, repasse, coisa desse tipo. Vocês estão vendo aqui, é uma predefinição que eu uso no meu dia a dia. Então, mais à frente eu farei um vídeo só mostrando como configurar isso, certo? Como é uma cavidade, eu vou usar uma usinagem de corte e repasse, certo? Eu venho aqui, vou selecionar corte e repasse, seria esse. Para facilitar e vocês ficarem parecidos com o que eu estou, vou escolher aqui uma usinagem como essa, corte e repasse. Inserir. Percebam aqui, ó, você vê aqui, ó, girou um corte e um repasse, tá? Sempre você vai estar de olho aqui, ó. Se eu botasse só corte, tá vendo, ó? Só vai gerar um desbaste. Como eu escolhi corte e repasse, corte e um repasse, ele gera duas usinagens. No momento a gente não vai configurar nada disso. E o tipo de perfil, a gente viu que a gente está falando aqui de uma cavidade, de uma matriz, certo? Então, matriz. Se fosse um punção, eu selecionaria aqui. Como é matriz, eu vou deixar aqui. E quando for uma cavidade aberta, eu mostraria mais à frente. Feito isso, escolhi meu corte e repasse, minha tecnologia. Escolhi que é uma matriz. Meu fio nesse momento, por ter escolhido isso aqui, está me dando 0,20, tá? Mas, por exemplo, minha máquina hoje eu trabalharia com 0,25 aqui, ó. Tá? Mas no momento para isso, como é só para aprender, não tem muita dor de cabeça e também não importa muito. Feito isso, eu clico em OK. Depois de OK, eu vou salvar o arquivo. Eu só consigo chegar nessa parte aqui se você tiver um pós-processador salvando, tá? Mas como não está salvo, vamos supor que eu consegui salvar, salvei. Eu venho aqui agora, vou definir minha sequência de usinagem. Por exemplo, eu colocaria aqui porta, função, certo? Essa é a minha sequência. E adicionar. Quando eu clico em adicionar, está dizendo que eu posso, cliquei em adicionar, eu vou jogar a usinagem que eu fiz, que é essa que está aqui fora, para dentro do registro dela. Seleciono ela e adicionar e clico em OK. Beleza. Mas antes disso, agora a gente vai fazer esse procedimento de usinagem para todas as cavidades, certo? Então vamos lá. Seleciono a cavidade, seguro o Shift e botão esquerdo, clico em usinagem paralela, clico em inserção do fio, seleciono ponto central F7, percebam, se tiver F8, clica F7 e clico no furo, ele já registrou o ponto de entrada. Clico em OK, já saiu o fio. Meu ponto de parada está 3 mm antes do final, clique em OK, já foi feito. Minha tecnologia, eu estou escolhendo aqui 20 CR. Você pode escolher qualquer uma dessas aqui de baixo que tenha um corte e um repasse, certo? Cliquei, matriz, certificar matriz para não ter perigo de matar a cavidade, clique em OK. E vou fazer isso para as outras, tá? Shift, botão esquerdo, operação de usinagem paralela, inserção do fio, seleciono meu furo, certificando que aqui está ponto central, clique em OK, parada, 3 mm antes, ele vai me parar. Deixa eu só ver que bugzinho esse está dando aqui. Tecnologia, corte e repasse, clique em inserir, pode ver que registrou, matriz, OK, e vamos para o próximo. Parar, usinagem, parada, OK, tecnologia, 20, inserir, OK. Perceba que aqui, ó, não criou a parada. O que é que eu vou fazer? Shift F5 para tirar a seleção. Ficou tudo azulzinho, mostra que a usinagem está feita. Vou deletar minha usinagem, selecionar de novo, Shift, botão esquerdo do mouse, inserção do fio, parada, OK. Agora pegou, tecnologia, corte e repasse. Temos agora 4 usinagens feitas, beleza? Vou vir aqui em sequência. Eu já tinha colocado porta-punção e criado minha sequência, colocado uma usinagem dentro. Eu vou retirar essa usinagem aqui para mostrar a vocês algumas coisas bem legais. Se eu quiser, por exemplo, colocar a usinagem sequencial. Eu quero primeiro cavidade 1, 2, 3, eu venho aqui, ó, nessa interrogaçãozinha.
e clico qual é que eu quero primeiro. Eu vou escolher primeiro essa. Eu quero que seja segundo essa. Quero que seja terceiro essa. Quero que seja quarto essa. Só basta clicar na cavidade com o botão esquerdo, acabou. Quando você selecionar as quatro com o botão direito para cancelar o comando, ele vem para aqui e ele já jogou todas as cavidades para dentro do registro. Ok. Feito isso, eu clico em OK. Esse botãozinho aqui é a simulação de usinagem, tá? Então vamos simular a nossa usinagem. Clico nele com o botão esquerdo. Ele vai estar o nome da sequência que a gente colocou. Possivelmente no seu Pitágoras não vai estar marcado esses quadros. Marca esses quadros, que seriam janela de controle, mostrar parada. Mais à frente eu vou mostrar cada um desses para você entender. Se quiser também aprender mais, clica aqui em ajuda que ele explica um por um. Feito isso, eu clico em OK. Aqui está a simulação. Eu vou dar um zoom aqui, eu parei, porque o gráfico, o meu computador não tem uma placa de vídeo tão boa. Então, quando eu clico em porta-punção e OK, ele iniciou. Corte. Aqui, para você entender o simulador. Aqui está mostrando o avanço que ele está trabalhando, que é o que a gente programou, a tecnologia 1, que seria corte, e os valores de cartesiano onde ele está o fio, certo? Ele parou no stop, 3 milímetros antes, dá OK novamente, parou porque retornou ao ponto de origem, e agora ele vai criar o repasse, tecnologia 2. Ele está fazendo o repasse da cavidade e já foi para outra cavidade. Ele vai continuar isso para todo o processo. Eu aconselho sempre simular e ficar atento. Ajuda demais a evitar erros a simulação. Muitas vezes a gente se precipita, quer fazer a coisa ser rápida e perde mais tempo porque causa algum erro na programação, coisa desse tipo. E às vezes o operador consegue pegar na máquina, muitas vezes não. Ok? Um amigo meu que tem lá na fábrica que eu trabalho, Matheus, que o diga. Né, Matheus? Feito isso, terminei, certo? Terminando a simulação, eu vou gerar o código-fonte para enviar para a máquina, certo? Para gerar o código-fonte pós-processamento, eu venho aqui em pós-processamento, certo? Por exemplo, eu vou gerar um código-fonte usando aqui essa marca de erosão. Clique em OK. Quando você chegar nessa tela, você pode selecionar esses valores, seria número de linha, valor de coleção, coisa desse tipo. E antes de dar um OK, você vem aqui, apaga esse primeiro nome sempre e clica em OK. Bom, a nossa operação de usinagem já está completa. Esse é o código-fonte que a máquina vai ler e fazer toda a usinagem, beleza? E para enviar para um pendrive, coisas desse tipo, aí você tem essas opções aqui, que seria impressão de programa CNC. Eu geralmente uso cópia de programa CNC. Clico nessa funçãozinha e aqui está onde eu vou salvar. Na minha máquina, nome do arquivo, sequência. Vou buscar, por exemplo, área de trabalho, que é onde eu estou trabalhando, treinamento Pitágoras, vou salvar aqui dentro, salvar. E mando o meu arquivo para lá, ok? Tá até mandando aqui, eu não estou usando nenhum pós-processamento. Vou só verificar se ele está aceitando gerar o pós-processamento. Eu achei que não conseguiria, mas tudo bem. Ele não vai salvar, isso aí eu tenho certeza. Tô certo, por ser uma versão de treinamento, beleza? Então é isso, esse primeiro momento do corte reto seria isso. O procedimento sempre vai ser esse mesmo: arquivo, importar, construção, filtrar elemento, depois disso ordenar as usinagens, as cavidades que a gente quer usinar. Depois seguir essa sequência de erosão, né? Seleciona o arquivo, a operação de erosão nesse momento paralela, depois disso inserção do fio, depois disso modo de parada, tecnologia, sequência, simulação e pós-processamento, certo? Nesse momento eu não vou mostrar o ponto zero ainda para não ficar tão longo, tá? Eu estou mostrando sendo bem direto com o que a gente usa no dia a dia, beleza? Eu vou encerrar por aqui. O próximo vídeo eu vou mostrar você como criar um ponto zero, como também verificar algumas cotas e esses detalhamentos mais finos, tá ok? Então
Então dá um like aí, multiplica aí o vídeo para mais gente aprender também e crescer mais nessa área, todo mundo crescer junto. Beleza? Valeu, obrigado, até mais.